Bom, vamos lá, né, pessoal? Estou tentando ajustar a iluminação aqui, mas estou com um pouco de dificuldade, né? Espero que eu não esteja com esse lado de cá muito escuro, tá? Gente, como eu estava falando para vocês, né, eu só vou receber a apostila agora essa semana, tranquilo? Então a gente já começa a apostila nova na semana que vem, né? Existia a perspectiva de que a gente já pudesse ter a que a gente já pudesse ter lives agora essa semana, né? Mas por uma questão de tempo lá dos provedores, né? Dos aplicativos que a gente vai utilizar para fazer isso, nós só vamos ter acesso a fazer lives assim para vocês já a partir dessa semana, mas só lá para terça, quarta-feira, né? Então é muito provável que nós só tenhamos essas lives semana que vem, né? Mas fiquem atentos aí, né? A gente vai ajustando aos pouquinhos e vai ficar legal para todo mundo, tranquilo? Bom, gente, um dos últimos assuntos que nós estudamos foi a expansão marítima, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui na apostila de vocês, tem um capítulo, né, da frente B, que é o capítulo 2, que se chama América Inglesa, tá? Não sei se está aparecendo muito bem, não está não, né? Esse efeito aí não está dando para mostrar para você, mas tudo bem, não tem problema não. É o seguinte, esse capítulo ele começa na página 126 da apostila 1 de vocês, tá bom? E ele foca na colonização da América do Norte pelos ingleses, tá? Então eu consegui um slide bacana aí que mostra não só a colonização inglesa, mas também a holandesa e a francesa. Então eu vou aproveitar já para dar uma adiantada, porque isso aí vai ser assunto com certeza, né, das nossas próximas aulas aí, assunto da próxima apostila de vocês. Então eu vou dar uma revisada na questão da colonização inglesa, né, falando das principais características dessa colonização, tá bom? E vamos passar um pouquinho na francesa e na holandesa, né? Que vai ser, como eu já falei, assunto da próxima apostila. Então a gente já está vendo assunto da apostila 2, né? E assim a gente vai já adiantando a matéria, tá bom? Então é o seguinte, gente, a apostila, não, perdão, a colonização da América do Norte, né, ela foi feita basicamente por dois países, França e Inglaterra. Então, na América do Norte, nós temos a América Inglesa e a América Francesa, né? É importante ressaltar que outros países também estiveram ali na América do Norte, né? Mas aqueles que realmente conseguiram tomar posse, né, daquela porção do continente americano, ou seja, o norte, né, foram a Inglaterra e a França, né? Nós vamos ver quando a gente estiver estudando assim, a história dos Estados Unidos, nós vamos estudar um pouquinho da Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra entre esses dois países justamente por conta de territórios, né? Então eles não entraram em acordo lá, né, por conta de fronteiras, né, posse de territórios, e acabou rolando essa guerra. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Eu só estou citando isso agora, né, para poder evidenciar que foram esses dois países, basicamente Inglaterra e França, que tomaram posse da América do Norte, né? Muito a contragosto da própria Espanha, que se julgava, pelo Tratado de Tordesilhas, dona também, né, da maior parte ali da América do Norte. Então, esses países estariam desrespeitando esse tratado. Mas como foi um tratado que foi firmado apenas entre Portugal e Espanha, né, então os países excluídos não aceitavam muito essa história, né, do mundo ser dividido entre portugueses e espanhóis, né? Então Holanda, França, Inglaterra, né, entre aspas, né, sempre desrespeitaram esse tratado de Tordesilhas, né, que acabou beneficiando apenas Portugal e Espanha. E como aqueles territórios ali na América do Norte que começaram a ser explorados por ingleses e por franceses, eram territórios que não apresentavam, digamos assim, grande interesse econômico por eles. Por quê? Porque eram territórios, inicialmente, que tinham um clima
né, terras que apresentavam características muito semelhantes à da própria Europa, e aparentemente ali você não encontrava nenhum tipo de riqueza, por exemplo, como ouro, né? A gente sabe que mais tarde, nos Estados Unidos, foi encontrado ouro, foi encontrado petróleo, né? Mas nessa época o petróleo nem se sabia da existência disso, nem para que servia, né? Nós estamos falando aí de século XV, século XVI, tá bom? Mas o fato é que a América do Norte não representava um território que tivesse grande potencial econômico, ou seja, tivesse produtos ali que pudessem interessar na época do mercantilismo aos países europeus, né? Então o que aconteceu foi que esses territórios eles foram meio que deixados de lado por parte da Espanha, né? Então a Espanha não se preocupou muito com aqueles territórios ali. E em razão desse desinteresse espanhol, né, ingleses, franceses e também holandeses frequentaram essas terras e iniciaram processos colonizatórios ali, principalmente, como eu já disse, Inglaterra e França, tá? Então, tá estabelecido isso. Gente, nessa videoaula, vai ser importante para que vocês possam entender o processo de colonização, exploração desses territórios, vai ser importante você entender o contexto, né, desses países na época em que eles iniciaram essa colonização, tá bom? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, voltar não, né? Eu vou entrar agora nos slides que a gente tem aqui, tá? Eu vou só verificar se ele tá no começo aqui, e nós vamos já começar a abordar os primeiros tópicos que nós temos nele aqui, né? Mas a minha preocupação nesse momento é mostrar o contexto agora, no caso da Inglaterra, principalmente. Um minutinho, tá bom? Vamos ver aqui, né? Não, então a gente tá... Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Aqui, ó. América colonial. Aí a gente vai ver o caso da Inglaterra, da França e da Holanda, correto? Vamos passar aqui adiante. Aí está falando do expansionismo ibérico, não vamos tratar disso, né? Porque não é o assunto dessa aula de agora, né? Então, é o seguinte, vamos falar um pouquinho do contexto da Inglaterra. De uma forma geral, não só a Inglaterra, mas também a Holanda e França, eles saíram atrasados em relação a Portugal e Espanha nessa corrida marítima, né, para achar territórios, rotas marítimas, enfim, que a gente chama de expansão marítima, né? Então, a Inglaterra, a Holanda, a Espanha, eles ficaram atrasados por causa de coisas que a gente já estudou. Nós vimos, né, que a França e a Inglaterra tiveram dificuldades para concluir, né, o seu processo de centralização política, ou seja, esses países eles passaram por guerras. Foi o caso da Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, as guerras de religião na França. Então essas guerras todas aí, elas acabaram meio que atrasando o processo de centralização na França e também na Inglaterra. E como nós já estudamos em expansão marítima, nós vimos que era extremamente importante, né, que um país tivesse a sua administração, a sua política centralizados para que fosse possível, então, eles organizarem uma expedição marítima, né? Então, como a Inglaterra e a França ficaram atrasados aí nesse processo de centralização, o que aconteceu foi que eles também acabaram saindo atrasados na expansão marítima, né? Então, esse é o primeiro ponto importante para a gente entender uma série de coisas, como, por exemplo, por que a Inglaterra, a Holanda, a França não conseguiram pegar territórios tão grandes quanto a Espanha e Portugal? A resposta é que Portugal e Espanha saíram na frente, pegaram as melhores partes, digamos assim, e as maiores terras, né? Então, vocês estão percebendo como o fato desses países terem se atrasado nessa centralização provocou consequências nessa expansão marítima deles? Então, tá, é muito importante você relacionar essas duas coisas, né? Centralização política com expansão marítima, né? Uma outra coisa importante se dizer no caso da Inglaterra é que
a expansão marítima da Inglaterra, ela teve muito ligada a questões político-religiosas. Nós vamos ver que o início da colonização da América do Norte acontece muito por conta, né, de perseguições políticas que aconteciam lá na Inglaterra, né? Então, para a gente entender um pouco melhor isso, seria interessante que a gente já tivesse estudado reforma protestante, mas esse é um assunto que muito provavelmente só estará na apostila 2. Não, mas nada impede que eu possa, pelo menos, dar um geral do que foi a reforma protestante. Até o século XVI, o início do século XVI, a única religião que existia na Europa era o catolicismo, né? Que é uma religião cristã, tá certo? Então você só tinha uma igreja cristã na Europa, né? Que era então o catolicismo, tá certo? Quando você chega no iniciozinho do século XVI, nós percebemos que várias coisas na Europa já tinham mudado, né? O surgimento e o crescimento do comércio, né? O crescimento, o renascimento das cidades, né? No século XIV já tinha acontecido a famosa crise do século XIV, a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, a Grande Fome, que matou muita gente. Essas três coisas mataram, né, praticamente metade da população, ou segundo alguns, até mais da metade da população da Europa, né? Então, nós estávamos aí num período de transição do feudalismo para o capitalismo, ou seja, uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? E é no meio dessas transformações, dessas mudanças todas, que ocorre, então, essa reforma protestante que estava ligada a esse contexto, que estava ligada a essas transformações. E aqui a gente não pode deixar de falar também do renascimento cultural, que mudou muito o jeito de pensar das pessoas, né? Quando a gente estudou renascimento cultural nas nossas aulas, eu espero que vocês tenham notado que a visão das pessoas, o jeito de enxergar o mundo, né, o jeito de pensar, mudou bastante. As pessoas se tornaram muito mais, por exemplo, críticas, muito mais questionadoras. E foi em cima desse clima de questionamento racionalista, né, que dentro da Igreja Católica começam a surgir vozes, forças que começam a questionar certas ideias e comportamentos da Igreja Católica. Então foi nesse contexto, tá, de mudança do feudalismo para o capitalismo, do renascimento cultural, que você vai começar a sentir dissidências, né, dentro da própria Igreja Católica. E essas dissidências acabam provocando uma ruptura. Algumas pessoas preferem, então, criar outras doutrinas, né, que eram também cristãs, ou seja, criaram novas religiões cristãs, tá legal? Novas igrejas, digamos assim, tá? E basicamente a reforma protestante foi isso, foi o surgimento de novas igrejas, de novas visões do cristianismo. E, claro, isso gerou muito conflito. A Igreja Católica era muito poderosa, né? Tentou impedir isso de todas as formas que ela podia na época, inclusive com o uso da força, da violência, né? Através lá da Inquisição, do Tribunal da Inquisição. Tudo isso que eu estou explicando para vocês é só para dar uma ideia do que estava acontecendo ali na Europa, tá? Já que a gente está falando do quê? Que a colonização da América do Norte por parte da Inglaterra se deu muito por conta, né, justamente de questões político-religiosas. Então, para vocês entenderem esses conflitos político-religiosos na Inglaterra, é importante que vocês saibam o que foi a Reforma Protestante, né? Então, a Reforma Protestante ela teria a data inicial dela, né, em 1517, né, que foi quando o Martinho Lutero teria, né, fixado as chamadas 95 teses, assunto para a gente ver depois, tá? Não vamos preocupar com isso agora, não. Mas o fato é que foram surgindo novas igrejas. E na Inglaterra aconteceu isso, né? Quando a gente estava estudando absolutismo, eu falei para vocês do rei inglês Henrique VIII, né? O Henrique VIII, ele rompeu com a Igreja Católica, ele queria se casar novamente, e a Igreja Católica não permitiu, e esse foi o pretexto, foi a justificativa para que ele fizesse uma reforma religiosa ali na Inglaterra, criando uma igreja nacional, uma igreja só dos ingleses, que era cristã também, mas apenas dos ingleses, que era chamada a Igreja Anglicana, né? A palavra anglicana tem a ver com os anglos, né? Um povo bárbaro,
os chamados anglo-saxões, né? Foi um dos povos bárbaros que invadiu ali o Império Romano, né? Os territórios do Império Romano, e eles colonizaram, povoaram ali a região que é da Inglaterra, da Escócia, né? Daquele pedaço ali. Então, esses anglo-saxões, né, que criaram aí a Inglaterra, foram eles que deram o nome da própria Inglaterra, né? Então, a Inglaterra, na língua inglesa, se fala England, né? England quer dizer o quê? A terra dos ângulos, né? Então, a igreja anglicana quer dizer o quê? A igreja dos ingleses, tá? A igreja anglicana seria a igreja inglesa, certo? Então, o Henrique VIII foi o cara que fez isso, se tornou o chefe dessa igreja, enfim, foi uma época em que ele estava concentrando muitos poderes, né? E durante os reinados dos sucessores do rei Henrique VIII, né, foi tendo uma série de reviravoltas dentro da política religiosa. Né? O Henrique VIII, ele não alterou muita coisa em relação à igreja católica, não, né? Houve uma leve aproximação do calvinismo, que é uma das correntes reformistas que existiam naquela época. Mas depois, quando assume o trono o filho dele, né, essa questão político-religiosa ela fica meio que deixada de lado, e a outra sucessora, que era a filha dele, a Rainha Maria, né, a Maria Sangrenta, Bloody Mary, né, ela tenta reimplantar o catolicismo, né? E começa a perseguir todas as pessoas que eram contrárias a isso, né? Que já tinham se convertido a essas religiões protestantes aí, tá certo? Aí depois ela morre e vai entrar no lugar dela a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth era calvinista, né? E aí ela começa também a aproximar cada vez mais a igreja anglicana do calvinismo, né? E quando morre essa Rainha Elizabeth, né, a dinastia posterior, que era chamada dinastia Stuart, né, eles começam a usar a igreja anglicana para tentar ampliar ainda mais o poder deles. No caso deles, quem? Dos reis da dinastia Stuart. Né? E aí eles iniciam uma série de perseguições. Então vamos lá, gente. Durante a dinastia Tudor, essas reviravoltas que foram acontecendo aí geraram uma série de conflitos, né? E muita gente foi perseguida já nessa época. E essas perseguições continuaram na dinastia Stuart. E vai ser justamente no reinado da dinastia Stuart que a perseguição vai ser mais intensificada, que um número maior de pessoas começou já a ir para a América do Norte. Por quê? Porque na época do reinado da Rainha Elizabeth I, né, já as primeiras descobertas ou os primeiros achados da expansão marítima inglesa já tinham acontecido, ou seja, eles já tinham terras lá na América do Norte. Né? Então, quando veio a dinastia Stuart e a perseguição religiosa lá na Inglaterra aumentou, muita gente fugindo dessa perseguição começa a ir para a América do Norte. Então, é assim que se inicia esse processo colonizatório. Ok? Até aqui tranquilo, gente? Então, deixa eu só tomar um pouquinho d'água, que a minha garganta já secou aqui, né? Deixa eu dar uma pausada no vídeo, que vocês não precisam ficar vendo eu tomar água. Então vamos lá, já tomei minha aguinha aqui, já hidratei a garganta. Vamos aqui para os nossos slides. Então vocês têm aqui contexto: expansionismo ibérico. Portugal e Espanha mantinham seus impérios coloniais, Inglaterra e França eram concorrentes, saíram para pilhar os domínios ibéricos. Então, no início, né, não existia aquela intenção por parte da França, da Holanda e da Inglaterra de conquistar territórios logo de cara, porque eles ainda não tinham condições para poder enfrentar a Espanha e Portugal, né, de forma direta, assim. Então, indiretamente, através de ataques, né, esporádicos aí, esses países foram procurando pilhar, né, ou seja, tentar pegar alguma coisa do que já estava sendo explorado, né, nos territórios de Portugal e Espanha. Então foi assim que se iniciou. Né? Então vamos lá. Colônias inglesas até o século XVII. Aí nós teremos aqui a fundação da Virgínia, né, que ocorre aí, né, durante o século, na realidade, o século XVI, né, mas ela começa a virar colônia de verdade no século XVII, ou seja, o momento que ela começa a ser povoada. Né. As companhias de comércio, né, foram as primeiras responsáveis por esse processo colonizatório, tá bom? Então, gente, só uma explicação. O que acontece, ou o que aconteceu foi o seguinte: a Inglaterra não estava a fim de investir muita grana, né, nessa aventura colonizatória. Então, o que ela fez? Ela achou melhor
entregar na mão de companhias, de empresas privadas, ou seja, foi uma espécie de terceirização aí da colonização, né? Entregar na mão de companhias privadas para que elas realizassem esse trabalho colonizatório e, lógico, obtivessem também lucro, né, com esses investimentos, repassando uma parte desses lucros através de impostos com o governo da Inglaterra, tá certo? Então, isso aí é uma coisa importante que vocês saibam, né? Não foi uma colonização direta como aconteceu no caso do Brasil, né? O Portugal, no início do povoamento, da colonização, era o governo português que se encarregou de enviar uma série de coisas para o Brasil. Apesar que o sistema de capitanias hereditárias era também um tipo de terceirização, mas diferente, né? Diferente por quê? Porque lá na Inglaterra, desde o início, desde a saída das embarcações, tudo mais, era tudo feito por empresas privadas, através dessas companhias de comércio, né? Agora, no caso de Portugal, não, o governo de Portugal, ele que organizava essas expedições marítimas aí, né? E na hora de colonizar mesmo aqui no Brasil, aí nas terras brasileiras, eram os capitães donatários, através das capitanias hereditárias, que faziam isso. Então, quer dizer, era um sistema um pouco diferente, tá bom? Então, vamos lá. Opa, eu passei aqui, não era para passar ainda, né? Então, nós estamos vendo aqui que a primeira companhia foi essa Plymouth, né, Company, que obteve o monopólio sobre o norte dos Estados Unidos, né? Então foi a primeira companhia aí. Então assim se iniciava a colonização da América, né? Aí nós temos aqui a denominação as 13 colônias, porque foram fundadas ao longo do século XVII, né, 13 colônias. E aí vocês têm até uma data específica, em 1620 começa a chegar os primeiros puritanos, fugindo das perseguições político-religiosas, né? Então esses puritanos aqui, gente, eram os calvinistas. Ô professor, o que é calvinista? Nós vamos aprender isso melhor, né, quando estivermos estudando o assunto reforma protestante, mas nada impede que eu já possa dar uma palhinha para vocês aqui agora. É o seguinte, gente, o calvinismo era uma religião, né, uma visão do cristianismo que pregava o progresso material, o acúmulo de riquezas, né, através do trabalho, da poupança, né, de guardar dinheiro. Afirmava, por exemplo, que a salvação da alma do homem dependia da vontade de Deus, né? Então, que os homens já estavam predestinados a serem salvos ou condenados, e que o sinal da salvação era a riqueza material. Então, todo mundo que seguia essa doutrina eram pessoas que estavam preocupadas em guardar, juntar dinheiro, acumular riquezas, progredir na vida para tentar achar esse sinal da salvação aí delas, né? Depois a gente comenta um pouco melhor. Mas esse dado é um dado importante para você entender a cultura desses primeiros colonos ali na América do Norte. Ou seja, você já tem dois fatores muito importantes para determinar a colonização da América do Norte, que vão ser o quê? Primeiro, essa visão, né, religiosa, que fazia com que as pessoas tivessem essa preocupação de acumular riquezas. E a gente vê que os Estados Unidos, eles são a meca do capitalismo, né? O centro mundial do capitalismo. Tá? E por que isso foi tão forte ali nos Estados Unidos? Parte dessa explicação se encontra justamente no fato de, no início da colonização, você ter uma grande presença dos chamados puritanos, que tinham essa visão de que deveriam, então, acumular riquezas. Tá bom? E tem um outro fato também. Se eles estavam indo lá para a América do Norte porque estavam sofrendo perseguições lá na Inglaterra, então a mentalidade vai ser diferente nesse sentido. Ou seja, ao invés de ir para a colônia pensando em apenas arrancar o máximo possível de riquezas e voltar para a Europa para viver como rico, como aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, lá não. Lá as pessoas iam, né, pensando no quê? Elas não sabiam que não iam mais voltar para a Inglaterra. Então elas tinham que fazer dessa colônia a sua casa. Né? Ou seja, tinham que fazer desse lugar que elas iriam viver o melhor lugar possível. Né? Então, o tipo de mentalidade que se implanta nessa colonização vai ser bem diferente do que se encontra aqui no Brasil, por exemplo. Né? E isso vai acabar definindo uma série de aspectos culturais, comportamentais, né, da sociedade que vai se formando através desse processo colonizatório, tá certo? Eu acho que vocês estão pegando aí a ideia, espero eu, tá bom?
Lembrando só que se por um acaso tiver algo que vocês não estiverem entendendo, por favor, deixem aí os comentários de vocês no YouTube, né? Aí, né, no próprio, na própria seção de comentários aí do YouTube, vocês podem deixar perfeitamente aí os comentários de vocês. Então vamos lá, gente. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Tá? Tá aqui. Aí, nessas 13 colônias aqui, né, nós tivemos uma diferença entre as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte se transformaram em colônias de povoamento, enquanto que as do sul, colônias de exploração. Né? E aqui tem um aspecto importante, né, gente? Porque a diferença desses dois tipos de colonização aí acaba definindo muita coisa do que vem depois. Né? Então a gente percebe, né, que as colônias de povoamento, normalmente, né, elas se desenvolvem muito mais do que as colônias de exploração. Né? As colônias de exploração tendem a não modificar o seu sistema, a sua estrutura econômica. Né? Ou seja, ela conserva mais, né, os comportamentos, o funcionamento, né, das estruturas econômicas do que as colônias de povoamento, que são muito mais dinâmicas, elas evoluem e desenvolvem mais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que em lugares onde você teve colônia de povoamento, normalmente acabou se transformando mais tarde em países mais desenvolvidos, enquanto que aqueles países que foram colônias de exploração, como é o caso do Brasil, por exemplo, têm mais dificuldades de se desenvolver. Né? E o porquê disso, gente? Porque uma colônia de povoamento, né? Aí a gente vai ver isso aí no próximo slide. Quer ver? Ó, vocês têm aqui um mapa, né? Mostrando inclusive o nome das colônias aqui, né? E onde eu comecei nos Estados Unidos. Estados Unidos é isso aqui tudo que vocês estão vendo aqui, né? Esse pedaço aqui inteirinho que está colorido aqui de mostarda e aqui uma cor meio cor de rosa, né? Então essa parte cor de rosa seriam as 13 colônias iniciais. O resto aqui estava tudo habitado por índios ou então subocupado pelos espanhóis. Né? E aí depois os Estados Unidos se transformam nisso aqui tudo. Mas isso aí é um assunto para uma outra aula. Né? O começo dos Estados Unidos está aqui. Tá? Aí vocês têm uns nomes aqui. Né? Depois vocês podem dar um pause aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Tá? Não tem problema. Mas vamos passar aqui, eu quero outra informação. Aí sim. Aqui nós temos, né, as colônias de povoamento com as suas principais características. Tá? Então, que tipo de propriedade você encontra numa colônia de povoamento? Propriedades pequenas, chamados minifúndios. Nessas pequenas propriedades, geralmente você tem a policultura, ou seja, uma maior diversidade de produção. Né? E você, em consequência disso, você tem uma maior diversidade econômica, né? Que vai provocar, por sua vez, um desenvolvimento maior do seu mercado interno. Né? Uma vez que as pessoas estavam indo ali para viver ali, era uma colônia de povoamento, não estava indo para explorar. Então, o destino da produção, né, delas não era o mercado externo, e sim o mercado interno. Então, isso vai fazer com que a economia interna se desenvolva mais. E ali também, né, como o governo não vigiava tanto, porque era uma região que não tinha tanto potencial econômico assim, essas colônias do norte, né, por causa de características geográficas, climáticas, né? Ou seja, o clima, a terra ali era muito parecido com o da Inglaterra, da Europa, né? E como não tinham riquezas aparentes assim como ouro, então o governo não ligou muito, simplesmente foi mandando, expulsando, né, essas pessoas que eram perseguidas ali na Inglaterra ali para essa colônia, né? Então ali foi se desenvolvendo uma mentalidade de independência política, ou seja, fazer um autogoverno. A palavra self-government quer dizer justamente isso, né? O autogoverno. Então essas pessoas foram desenvolvendo a ideia que elas deveriam ter autonomia, uma certa independência. Não é que eles eram independentes, porque era colônia, né? Continuava sendo colônia. Porém, né, eles tinham uma autonomia muito maior do que em colônias de exploração, onde o governo estava ali, ó, de olho por causa dos recursos econômicos ali que eram muito interessantes. No caso das colônias de povoamento, você não tem muito isso, né? Então acaba prevalecendo uma mentalidade de uma certa independência, de uma certa autonomia em relação à colônia. Né? E nesse slide aqui vocês podem ver o quê? Aquilo que a gente chama de comércio, tá certo? Triangular. Triangular porque você tem esse aqui, ó. Né? Então,
essas colônias, essas chamadas 13 colônias, que é o início dos Estados Unidos, né, elas compravam produtos manufaturados da Inglaterra, né, e aí depois elas pegavam e vendiam madeira, escravos, tá joia? E compravam produtos aqui e revendiam lá na Inglaterra. E às vezes também enviavam produtos aqui, né, para o continente africano, tá certo? Então, essas trocas aqui entre o Caribe, né, a, a Inglaterra e os Estados Unidos ficou conhecido como comércio triangular. Isso é importante? É, para você entender que uma colônia de povoamento, gente, promove um desenvolvimento econômico muito maior. Então, esse comércio triangular que acontecia ali, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, a imagem aqui. Esse comércio triangular desenvolveu bastante o comércio interno dessas colônias, tá certo? Então, eles tiveram um desenvolvimento econômico comercial interno muito maior. Mas ali na América do Norte teve também as colônias de exploração, né? Que eram as colônias do sul. Passei sem querer aqui. Né? Opa, não adiantou muito mais do que eu queria. Volta aqui. Aqui. Tá? Então vocês têm aqui, ó, colônias do sul. Plantation, né? Que era um tipo de colonização de exploração. Então ali, ao invés de pequenas propriedades, você tem o quê? Grandes propriedades, chamados latifúndios. Ao invés da policultura, ou seja, de maior diversidade de produção, você tinha uma monocultura. Prevalecia o trabalho escravo, enquanto que nas colônias de povoamento, o trabalho livre, o trabalho assalariado prevalecia. Não que não tivesse escravidão lá, tinha, mas era muito menos do que nas colônias do sul. Né? E a produção deles era voltada para o mercado externo. Né? Então eles produziam, por exemplo, açúcar, produziam algodão, né? E revendiam esses produtos para o continente europeu. Então o destino da produção era sempre o externo. Né? E o trabalho manual era extremamente desvalorizado por causa da escravidão. Quem realizava o trabalho manual era escravo. Então, ali no sul, o pessoal falando, não, o negócio de trabalhar é coisa de escravo, certo? Então, gente, vocês têm algumas imagens da escravidão aí, né? Então, é o seguinte, vamos lá, né? Continuando nos slides aqui. Ao se refugiarem na América, os puritanos ingleses trouxeram o ideal de fixação de um novo lar, aquilo que eu já comentei com vocês. As pessoas iam para lá, não para enriquecer e depois voltar para a Europa, mas sim com o objetivo de fazer dessa colônia um lar realmente. Então eles queriam fazer daquele lugar o melhor lugar possível. É lógico que isso influenciou no maior desenvolvimento das colônias de povoamento. Né? Valorizava a riqueza, isso aqui tem a ver com o que, gente? Tem a ver lá com aquela visão, né, que eu falei para vocês do calvinismo, do puritanismo. Né? E o fortalecimento da autonomia vinha dessa questão dessas colônias não serem tão vigiadas assim. Né? Isso em relação às colônias de povoamento, que nós vimos que na América do Norte nós tivemos as duas, certo? E aqui nós já estamos falando da colonização francesa. Gente, no caso da colonização inglesa, eu acredito que eu tenha falado sobre os aspectos mais importantes. É claro que numa aula, né, a gente não tem tempo, a gente não consegue falar de tudo, esgotar o assunto. Por isso que é muito importante que na casa de vocês procurem o quê? Ler o capítulo, estudar, fazer os exercícios. Nunca deixem de fazer isso, porque é isso que vai garantir uma maior fixação desse assunto, um maior entendimento do assunto na cabeça de vocês. Né? Então não fiquem apenas com a aula ainda. Tá? Espero que até aqui vocês tenham entendido pelo menos os pontos mais importantes, né, da colonização inglesa, ou seja, quais foram os fatores, qual era o contexto da época, por que a Inglaterra saiu atrasada, né, quais foram as consequências disso. É importante que vocês tenham entendido também, né, o próprio processo de colonização que acabou levando os Estados Unidos a se tornar um país muito desenvolvido. Isso tem a ver com esse processo colonizatório, porque lá teve colonização de povoamento. Né? Vocês podem falar, professor, mas tinha de exploração também. E aí? Nós vamos ver que lá na frente, na história dos Estados Unidos, teve uma guerra, né, entre os dois lados, entre o norte e o sul, justamente por conta do quê? Dessas diferenças econômicas aí. Né? O sul queria se separar. Mas essa é a guerra da secessão, que a gente vai estudar depois. Né? Mas o fato é que acabou prevalecendo essa visão do norte, que era o mais desenvolvido. Né? E daí, então, esse maior desenvolvimento dos Estados Unidos. Tá certo?
Então, vamos voltar aqui aos nossos slides para a gente ver assim, um pouco mais superficialmente, porque o foco dessa aula realmente é a Inglaterra, mas vamos ver aqui a colonização francesa e também holandesa. Tá? Então, vamos lá? Colonização francesa. Então, no início, ela aconteceu muito mais, né? A expansão marítima francesa, no início, ela foi muito mais através da pirataria, né? Dos ataques corsários. Corsário e pirata é a mesma coisa, viu, gente? Pirataria era não oficial e o corsário já tinha o maior apoio do governo. Né? Essa seria a diferença, o corso. Né? A França Antártica e equinocial não deram certo. O que é esse negócio de França Antártica, gente? Foi uma tentativa de colonização que ocorreu lá no Rio de Janeiro. Né? Eles conseguiram ficar lá por mais de 3, 4 anos e depois começaram a ser atacados pelos portugueses e acabaram sendo expulsos. Né? Isso acabou resultando na criação e na fundação da cidade do Rio de Janeiro. E a França equinocial foi uma tentativa de colonização no Maranhão, aqui no Brasil também, né? Lá em São Luís. Aliás, foram os franceses que fundaram então a cidade de São Luís. Né? Mas depois eles também acabaram sendo expulsos. Né? Teve uma ocupação da região do Rio São Lourenço, né, que eles passaram a chamar de Nova França, que hoje é os Estados Unidos. Professor, mas se foram os franceses, por que não é da França? Lembra que eu falei que teve uma guerra entre Inglaterra e França, né? Então, essa Inglaterra acabou resultando na perda de territórios por parte da França. Então, por isso que essa região do Rio São Lourenço hoje pertence aos Estados Unidos, né? Então, na época, depois da guerra, passou a pertencer à Inglaterra, depois que os Estados Unidos se tornou independente, passou a pertencer aos Estados Unidos, né? E a ocupação do Canadá, que acabou se transformando na América Francesa, que foi a região de maior presença, de maior ocupação por parte dos franceses na América do Norte, certo? Então vamos lá. O cobertismo. O cobertismo foi uma coisa que a gente já estudou, né, gente? Lembra quando a gente estava estudando o mercantilismo? Então, qual foi o tipo de mercantilismo praticado pelos franceses? Foi o chamado industrialismo francês, ou também conhecido como colbertismo, por causa do nome lá do ministro das Finanças do rei Luís XIV, que era Jean-Baptiste Colbert. Né? Então, Canadá e Louisiana forneciam madeiras e peles para a França. A Companhia das Índias Ocidentais, né, que era uma espécie de companhia de comércio, uma espécie não, era uma companhia de comércio, né, acabou explorando e contribuindo para a colonização de ilhas ali no Oceano Atlântico, né, que eram chamadas Antilhas, e os produtos tropicais eram enviados à França, né, dessas colônias que eles foram fundando aí com o passar do tempo. Tá, vamos lá. Aí aqui vocês têm um mapa, né, que vai mostrar para vocês aqui quais eram os territórios que foram mais ocupados durante o processo de colonização, né, francesa. Aqui em cima vocês estão vendo o Canadá. Essa parte aqui, né, que era chamada genericamente de Louisiana, vocês vão perceber que era bastante grande, depois ela vai se tornar uma região menor, né? Mas isso aqui tudo era chamado de Louisiana por causa do quê? Por causa do rei Luís XIV, né? Então, em homenagem ao rei Luís XIV, eles criaram a Louisiana, né? Que era a maior parte da América do Norte que era ocupada pelos franceses. E depois eles acabaram, por causa da Guerra dos 7 Anos, sendo expulsos desse território e ficando com essa porção mais ao norte aqui, tá certo? Isso aqui era território espanhol, né? E aqui da Inglaterra, tá bom? Então vamos lá. Colonização holandesa, né? A Holanda se torna independente em 1581, por quê? Porque ela estava presa, né, a Espanha, né, através de laços vassálicos. Né? Então, a Holanda era um reino que devia vassalagem ao rei da Espanha. Só que começou a haver atrito entre os dois países, né? A Espanha procurando, né, tentando interferir aí na política interna dos holandeses. Os holandeses não aceitaram e começam uma guerra e acabam declarando a sua independência em 1581, apesar que foi somente em 1585 que a Espanha resolve então reconhecer, né, a independência da Holanda. Né? E por causa, né, dessa guerra aí, acaba ocorrendo o seguinte, né? Apesar da Espanha reconhecer a independência da Holanda, mas eles não entraram em acordo, né? Então continuaram como inimigos assim durante muito tempo. E aí, para que a Holanda não ficasse sem acesso a territórios coloniais que pertencessem à Espanha,
a Portugal também. Vamos lembrar que nessa época, uma coisa que a gente vai estudar depois, tá? Entre 1580 até 1640, Espanha e Portugal eram um país só. Os dois se fundiram, se uniram, é a chamada União Ibérica. Depois a gente vai estudar isso, né? Mas o fato é que a Holanda perdeu acesso a territórios coloniais, tanto de Portugal quanto da Espanha, porque antes eles negociavam, né, eram parceiros comerciais. E a partir dessa guerra de independência aí, a Holanda perdeu o acesso. Então, o que ela fez? Ela criou companhias de comércio, que eram chamadas Companhias das Índias Orientais e Companhia das Índias Ocidentais, para participar desse comércio marítimo aí, né, invadindo rotas e territórios que pertencessem a Portugal e a Espanha, né? Isso aí acabou resultando na chamada Guerra do Açúcar, né? Ocuparam o Nordeste brasileiro entre 1630 e 1654. Vamos lembrar que em 1625, né, eles ocuparam a Bahia, mas ficaram pouco tempo, foram expulsos, né? Mas depois, mais tarde, eles foram para Pernambuco, e ali em Pernambuco eles conseguiram se fixar de 1630 até 1654, né? Participando diretamente da produção de açúcar, né? E aqui vocês têm alguns territórios ocupados por eles. Ceilão, né, lá no Oriente, Java, Sumatra, Molucas, nas Antilhas, Guiana e Curaçao, e Estados Unidos, Nova Amsterdã, ali no meio, né, as chamadas colônias centrais, ficavam entre o norte e o sul, né, que acabou sendo perdida depois para a Inglaterra, tá certo? E aqui vocês têm, né, assim, alguns pedaços territoriais que eles dominaram nesse período. Aqui o Nordeste brasileiro, vocês estão vendo, né? A Guiana aqui, o Suriname, né? Lá em Nova York, né? Os holandeses fundaram uma colônia ali, na Nova Amsterdã, que ficava na cidade de Nova York, e alguns pontos aqui do litoral africano, durante a União Ibérica, né? Igual aconteceu aqui. E depois, bem mais tarde, eles também ocuparam territórios na África do Sul, isso já entre o século XVII e o século XVIII, tá bom? E aqui são aqueles territórios, né, orientais ocupados pelos holandeses também, tá certo? Gente, então, vamos voltar aqui para a gente poder encerrar a nossa aula, tá bom? Gente, com relação à Inglaterra, França e Holanda, é importante que vocês entendam por que eles saíram atrasados, por que eles não pegaram tantos territórios assim, por que esses países acabaram desenvolvendo colônias de povoamento, tá? Então, quer dizer, não foi porque eles quiseram, é porque muitas das terras que eles ocuparam eram terras que não tinham um potencial econômico muito grande para serem exploradas, né? Então, eles meio que deixaram essas terras para lá e elas acabaram virando colônias de povoamento. Tá bom? E aí acabou que esses territórios acabaram tendo um desenvolvimento maior. É claro que não foi só isso que contribuiu para o maior desenvolvimento das colônias inglesas, né, algumas holandesas e francesas aí, né? Você tem também outros fatores que ajudam a explicar isso, mas um dos fatores primordiais vai ser justamente esse. Então, um dos focos dessa aula é vocês entenderem por que eles saíram atrasados, por que teve colonização de povoamento, quais foram as consequências disso, não é? Por que eles ficaram com menos territórios, assim, quais territórios eles ocuparam, né? E aí você começa a entender por que em alguns lugares do continente americano se fala francês, em outros fala inglês, em outro fala espanhol, outro fala português. Então você tem que ter na sua cabeça aí esse mapa, né, linguístico, cultural, falar ali é América Inglesa, ali é América Francesa, ali é América Espanhola, aqui no Brasil é América Portuguesa, né? Então, gente, estudem aí, né, esse capítulo da frente B aí, que é o capítulo 2, que começa na página 126. Eu vou pedir para que vocês façam os exercícios do final desse capítulo aí, né? Você tem essa série de exercícios aí que é chamada, deixa eu pegar o nome aqui de novo, né? Porque são várias séries e a gente acaba esquecendo, né? São os exercícios de aprendizagem, né? Então, esse exercício de aprendizagem desse capítulo eu não vou pedir para vocês fazerem não, mas os exercícios do final do capítulo, né? Que são aqueles exercícios que tem, quer ver? Um nome diferente aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. São os exercícios propostos, que são questões fechadas, tá bom? Então, procurem resolver esses exercícios. São muitos, é verdade, mas não tem necessidade de vocês fazerem todos, não, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem, para mim, então, ó, do 1 até o 10. Deixa eu ver aqui. Melhor, do 1 até o 8, tá joia? Dos exercícios propostos, que vocês vão encontrar aí na página 137,
tá? A partir da página 137. E vou pedir para vocês fazerem os exercícios do Enem, tá bom? Aí os exercícios do Enem vocês vão encontrar na página 142 e 143, tá? Pessoal, obrigado aí pela audiência. Continuem estudando, não percam o ritmo de estudos, tá joia? Isso vai ser muito importante para vocês. E a gente se vê aí na nossa próxima videoaula. Um abraço, tudo de bom.